Olá, tudo bem? É interessante a gente falar de um tema muito hoje propagado pelas mídias, documentários, obras literárias que fala de uma fase da vida muito importante, que é a fase da velhice. Envelhecer com qualidade de vida é o que muita gente hoje defende. A própria Bíblia Sagrada, ela fala que mesmo na velhice, muita gente ainda dá bons frutos. E quando as forças começam a ir embora, tem um texto bíblico que diz: renova, Senhor, as minhas forças como as da águia. Todo mundo sabe qual é o caminho da águia, né? O que ela faz, a sua renovação, suas forças renovadas e a nova vida que ela ganha, um novo impulso. E nós vamos passear um pouquinho pela Escritura Sagrada, que fala sobre essa fase da vida. Enquanto que o que caracteriza hoje a velhice, a gente pensa logo a maturidade, e a gente sabe que a maioria das pessoas idosas, elas têm uma maturidade, né, adquirida, ela é madura mesmo, ela sabe tomar decisões, ela tem experiências e na vida, e ela tira muitas lições dali, pode aconselhar outros mais jovens a ter, né, boas iniciativas, tomar boas decisões. A velhice em muitos países é super valorizada, em outros não. Muita gente valoriza a sua própria velhice, outros deprecia. Os jovens também muitas vezes depreciam a velhice, tem medo da velhice, tem medo de envelhecer, de chegar a um momento decisório, próximo muitas vezes da própria morte, e a pessoa tem, né, concepções e maneiras de encarar a velhice bem diferentes. Nós vamos para a Escritura Sagrada do livro de Eclesiastes. Eu vou abrir aqui em Eclesiastes, capítulo 12. E a recomendação vai primeiro para os jovens. Eclesiastes é um dos livros da Bíblia, é um livro poético. O livro poético da Bíblia está após o livro de Provérbios, também, que é um livro poético. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes tem 12 capítulos e nós vamos fazer algumas considerações no último capítulo de Eclesiastes. E ele começa dando um conselho aos jovens. Você que é jovem, ao conselho: lembra do teu Criador, lembra do Deus que te criou nos dias da tua mocidade, quando tu ainda é muito jovem, antes que venha os maus dias e chegue a dizer: não tenho neles contentamento. O mau dia chega para todos. O mau dia chega para todos. E às vezes você pensa logo: a velhice é algo não muito legal, tem muitos problemas de saúde. A própria Bíblia diz que a vida humana está limitada, tem um limite, né? Ainda não o máximo, mas um limite de vida com 70 anos. E a Bíblia diz que o que passa de 70 é canseira, muitas vezes, é enfado, alguns probleminhas de saúde que são agravantes. Mas
nós vamos ver o conselho, né, do livro de Eclesiastes, as considerações e as caracterizações com relação à velhice. Como é que o escritor de Eclesiastes, palavras estas dadas pelo Espírito Santo de Deus a ele para escrever? Eclesiastes 12, versículo 3, diz o seguinte, 12:3: no dia em que tremerem os guardas da casa. Guardas da casa, em relação à velhice, são os braços. O que guarda? Você não guarda a casa com os pés, você guarda, protege com as mãos, com os braços. Então os braços são os dois guardas, os dois protetores da casa, do seu corpo, da sua vida. Então seus braços estão fortes, estão trabalhando, então está guardando o seu corpo, a sua alma, né? E aí você, agora, os braços estão frágeis, não tem tanta força. Então isso já caracteriza o que? A velhice. Seus guardas, seus dois guardas, hoje já não tem a força de antes, de outrora. Então é das características básicas. Os guardas do seu corpo começam a fraquejar, enfraquecer. São os dois braços. E se curvarem os homens fortes, suas pernas, é que dá o quê? Equilíbrio ao seu corpo. Então suas pernas estão também fragilizadas, ela não responde muito e você começa a se curvar. Então seu corpo não é mais ereto como outrora, como antes. Ele agora, você também tem dificuldade de correr, né? De ter aquele pique que tinha antes quando era mais jovem. Então os dois as duas partes importantes da sua vida, como eu falei, estão fragilizados. Os homens fortes são as pernas. Suas pernas, os dois homens fortes do seu corpo estão fragilizados, enfraqueceram. Aí, e cessarem os moedores, você já não tem a dentição de antes, seus dentes já não são tão fortes, os moedores, os incisos, né? Todos os dentes já não são tão fortes como antes. Então, quando cessarem, né, a força destes moedores, e também já não são tantos, e se escurecerem os olhos pela janela, então você já não tem mais aquela acuidade visual tão grande. Claro que a acuidade visual começa a decair, a decrescer depois dos 11 anos de idade, então vai decrescendo. E aí, na velhice, vem a catarata, vem outros males dos olhos. Os olhos, né, são bastante afetados. A sua acuidade, né, a sua força visual já bastante enfraquecida na velhice. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Quando seus lábios, que a porta, seus lábios não terem mais aquela força, faltarem a dentição, né? Então demonstra, isto é
uma característica de uma velhice que está indo embora, né? Está caminhando para o pó. E aí vem a questão também, a sua voz não é mais a mesma. Às vezes a pessoa envelhece e a voz ainda é forte, a voz ainda tem um rompante de voz, uma tonicidade bem acentuada, mas na maioria das vezes também a velhice, a voz vai diminuindo. Se ele cantava, a voz também já vai perder um pouco, né, da força. Claro que não é generalizar, não há uma generalização que todos que envelhecem, que passam de uma certa idade, perde essa força da voz. Mas é uma das características básicas da velhice já mais aguda, né? E também quando temerem, quando também, no versículo 5, como também temerem o que está no alto. A pessoa já tem dificuldade de andar em escadas, né? No caso, os degraus, a altura já é desafiante. Ele já teme suas pernas, né? Treme com a altura. E também, quando houver espantos no caminho, então também já é preocupante o aparecimento, por exemplo, de um animal bravo, de um animal, né, no caminho, e a pessoa já tem dificuldade de correr, de se defender, né, se proteger desse animal ou de outro espanto. O medo, né, toma conta, porque a pessoa não tem mais força para correr, para escapar daquele ataque, para se esconder. Então se torna mais presa fácil para o inimigo, né? E outro é quando florescer a amendoeira. Amendoeira são os cabelos. Então você está vendo aqui os cabelos grisalhos, é a amendoeira. Quando a amendoeira florescer, os cabelos ficarem brancos. Então é outro ponto. E o gafanhoto foi um peixe, quer dizer, algo como bem com peso pequeno, mas para a pessoa já muito envelhecida, que perdeu a força dos braços, dos guardas do seu corpo, e aí qualquer pesozinho é muito para essa pessoa. Então, quando o gafanhoto aí não é só o animal, mas qualquer objeto for como um gafanhoto que tem pouco peso, como algo como um gafanhoto, já for pesar para a pessoa, já está dizendo que essa pessoa está em situação difícil, né? Se vocês sabem. E isso aí vem outro ponto, e pereceu o apetite. Quando essa pessoa já muito envelhecida não tem mais apetite, ele comia bastante e agora ele está comendo cada vez menos, diminuindo as porções. O que espera disso, dessa fase da vida, numa situação dessa? E aí vem o que a Bíblia diz: porque o homem vai à sua casa eterna. E aí diz: e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que deu. Então, caminhando por essas características básicas, esses momentos da vida
de uma pessoa na fase da velhice é caminhar no rumo para a casa eterna. Que você pense nessa casa eterna. Onde você deseja ir? Com quem você quer morar na eternidade? O que você, gostaria de usufruir eternamente? Mas é necessário decidir. Até na vida, para ter uma velhice com mais qualidade de vida, são várias decisões devem ser tomadas, precisam ser tomadas também para ter uma morada eterna de qualidade e que seja com o Criador. É necessário tomar a decisão, a decisão mais sábia. Que você pense nisso. Pense. Se você já está vivendo a terceira idade, procure viver buscando honrar Deus, assim como diz, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Você que está na velhice, lembra do Criador hoje. E você que é jovem, lembra do Criador para não chegar a uma situação difícil. Lembra hoje, decida hoje, faça o melhor hoje. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E desde já, nosso agradecimento a você que assistiu esse vídeo e que curtiu e também se inscreveu. Compartilhe com seus colegas, amigos e familiares. Muito obrigado. Até em outra oportunidade.